A gente vai ouvir aqui o médico infectologista da DIV, que é o Departamento da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, sobre quais são os sintomas da dengue. As pessoas têm que ficar bastante atentas, porque, infelizmente, são tantas doenças que os sintomas iniciais são parecidos, a pessoa pode achar que é uma simples gripe, até um resfriado, e não procurar ajuda. E a dengue, quanto mais antes você conseguir procurar ajuda, é melhor, porque não existe um remédio específico que combata o vírus da dengue. São feitos os tratamentos ali, mas se for descoberto já de forma inicial, melhor. Mas se deixar a evolução, chegar a um quadro grave, a questão para reverter isso pode ser muito complicado. E lembrando, a dengue também mata. A gente vai ouvir então o Dr. Fábio Galdense, médico infectologista da DIV, que explica para você quais são os sintomas e o porquê que são tão poucas as cidades, se compararmos, são mais de 5 mil municípios a nível de Brasil, por que são tão poucas cidades que receberam as doses de vacina contra a dengue e o porquê que é só esse público-alvo nessa faixa etária de 10 a 14 anos, sendo que temos idosos e tantos outros grupos que também ficam nessa faixa de risco. Acompanhe. Você vai ter a maioria absoluta dos casos, sendo casos leves, mais de 90% casos leves. Claro, quando a gente chama de caso leve, é aquele caso que pode ser manejado, ele pode ser acompanhado ambulatorialmente. O que é isso? A pessoa não precisa internar. Então, a maioria dos nossos pacientes com dengue vão ser desses casos que a gente não precisa de internação. O ideal sempre é a busca pelo serviço de saúde para avaliação. Por quê? Porque os sintomas iniciais eles são muito parecidos com de outras doenças infecciosas agudas. Então a gente fala febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, mancha pelo corpo, essa dor muito importante no corpo, nas articulações. A gente pode ter outras doenças como chikungunya, como a própria gripe também pode dar bastante dor no corpo com febre. Então a gente precisa dessa avaliação no serviço de saúde, mesmo que seja na unidade básica, no centro local de saúde, para que ali o paciente seja examinado, se procure algum sinal de alarme, algum sinal de agravamento, porque daí a gente parte para aqueles 10% que podem precisar de internação, de exames complementares, realização de hemograma. Então, é importante nesse primeiro momento essa avaliação e também as recomendações, porque a gente fala muito que dengue é água, o tratamento da dengue é tomar muita água, mas o quanto é muita água? Isso vai variar de acordo com cada pessoa, do seu peso, de alguma condição de saúde que pode ali precisar de mais líquido ou menos líquido. Por isso a importância dessa avaliação inicial, quando a gente tem os primeiros sintomas, para que o paciente seja adequadamente orientado de como receber esse líquido, de quais líquidos tomar, quais são os sinais de perigo e quando ele deve procurar um serviço de saúde novamente com algum sinal de agravamento. Então, é muito importante termos esse entendimento. A gente tem avaliado os óbitos aqui no estado e a gente tem visto que alguns deles demoram muito para procurar o serviço de saúde e quando chegam estão muito graves. E como a gente não tem um medicamento específico, um medicamento que mate, por exemplo, o vírus da dengue, a gente então precisa ter esse manejo dos sintomas, da desidratação, lá desde o primeiro momento, para evitar que a gente evolua para as formas graves. Quando o paciente chega já com uma forma grave, ele vai ficar muito mais, com uma propensão muito maior a evoluir mal e a óbito. Então a gente precisa pensar lá desde o começo do atendimento. Por isso a importância também de não procurarmos imediatamente o hospital, mas sim uma unidade básica de saúde, um PA, uma UPA, para essa primeira avaliação. Então a gente tem no momento apenas um laboratório no mundo que tem uma vacina com eficácia recomendada pela OMS, então é um produtor apenas. É uma vacina que infelizmente ela tem uma tecnologia mais antiga, como é, por exemplo, a tecnologia da gripe, da vacina da gripe. Então a gente não consegue ter um quantitativo muito grande de doses a serem fornecidas. Dessa forma, o Ministério da Saúde seguiu a recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, e indicou a vacinação desse grupo de adolescentes, crianças e adolescentes, 10 a 14 anos, que, em princípio, é um dos grupos que tem maior taxa de internação. Então, a gente sabe, criança com febre sempre é preocupação para os pais, procuramos o serviço de saúde até encontrar a causa, acaba que essa criança fica internada. Então, para reduzir as taxas de internação nesse
neste grupo a vacina foi elencada para eles no momento. Mas claro, fica a pergunta, por que os idosos não estão incluídos na vacinação, já que são o grupo atualmente que mais vai a óbito, que mais morre pela dengue no Brasil, no nosso estado, e que é um grupo que também que tem comorbidades, enfim, que tem uma possibilidade maior de agravamento, porque infelizmente a vacina ainda não está liberada para essa faixa etária no Brasil. Então, estudos estão sendo conduzidos, como a secretária Carmen colocou, uma vacina relativamente nova, e com isso, algumas faixas etárias ainda estão sendo monitoradas para a aplicação da vacina, e é isso que acontece no idoso. Então, já tem trabalhos sendo conduzidos, provavelmente em breve a gente vai conseguir também ter a vacinação desse grupo que é tão vulnerável. O que a gente faz por enquanto, que não tem vacina? Precisa cuidar bem do idoso, tem que lembrar a hidratação, tudo aquilo que a gente já comentou um pouquinho antes, porque muitas vezes o idoso bebe menos água, é uma pessoa que está acamada, que não vai procurar, né, não vai conseguir pegar sozinha a sua água, então a gente precisa monitorar, a gente precisa ajudar, a gente precisa proteger esse grupo da população.